A Novo Tempo apresenta O Assunto É. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Novamente temos o privilégio de chegar até você com mais um estudo interativo da Bíblia Sagrada. Cada semana um tema diferente, por isso o programa se chama O Assunto É. E o assunto de hoje, estilo de vida cristã. Para participar deste estudo baseado nas lições do curso A Bíblia Ensina, nós temos aqui os convidados especiais, Leandro Soares de Quadros e Ailton Santana. Leandro, tudo bem? Tudo bem, Hamilton. Graças a Deus, estou muito animado para mais um estudo da Palavra de Deus. E Ailton, tudo tranquilo, Ailton? Graças a Deus, Hamilton. É um prazer também estar com você aqui, ouvinte da Novo Tempo. O tema de hoje, estilo de vida cristã. O desenvolvimento da conduta cristã, semelhança com Deus, é progressivo, envolvendo a união de toda uma vida com Cristo. Viver santo é nada menos que diária entrega da vontade ao controle de Cristo e diária conformidade com os seus ensinos, à medida que nos sejam revelados através do estudo da Bíblia e da oração. Leandro, a primeira pergunta, a primeira questão do estudo de hoje. Que mudança ocorre em nossa vida quando aceitamos a Jesus? Um texto muito bonito da Bíblia responde essa questão, é 2 Coríntios 5, verso 17. Sim. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Quando uma pessoa aceita a Jesus, ela recebe uma nova vida. Sim. A vida, Hamilton, é totalmente transformada. Eu lembro, quando eu paro para olhar no passado e ver o meu modo de pensar e o meu modo de viver, hoje eu até não acredito a mudança que eu sofri. Sim. Então, quando nós aceitamos a Cristo, passamos a mudar de vida e somos também santificados em plenitude. Sim. 1 Tessalonicenses 5, no verso 23, fala que o nosso espírito, alma e corpo devem ser santificados, ou seja, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. Isso significa que Deus, ele santifica, transforma a totalidade do nosso ser. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que batia na esposa não bate mais. Não bate mais. Aquela mãe que maltratava um filho deixa de maltratá-lo, porque uma vez que a pessoa entra em contato com Cristo, é impossível que ela seja a mesma pessoa. É transformado. Eu acho interessante também, porque, veja, ser cristão é fazer o que Cristo fazia. Exato. É olhar as pessoas, tratar as pessoas, né? Como Cristo fazia, como Cristo olhava, né? A maneira, vamos assim dizer, do cristão agir é igual a de Cristo. Igual a de Jesus. Então, através da comunhão, através do estudo da Palavra de Deus, nós vamos aprendendo como Cristo tratava as pessoas e passamos, então, a sofrer a influência do Espírito Santo. Ailton, mas isso não implica, venha já aí a segunda questão, numa provação, numa dificuldade, numa oposição muitas vezes em casa, com relação às amizades, aos amigos, no trabalho, esse escolher ficar do lado de Cristo não vai refletir numa oposição? Certo. Luz e trevas não combinam, né? Quando aparecem as luzes, tem que desaparecer as trevas. E o texto bíblico que eu acho interessante é que o Hamilton está mencionando, está em 1 Pedro, né? No capítulo 4, no verso 12 e no verso 13. Veja, qual a atitude correta, então, diante das provações que vão surgir pelo fato de termos aceitado a Jesus, né? Sim. Aqui diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, os problemas vêm, as dificuldades vêm. E quando nós assumimos ao lado de Jesus, tomamos, vamos assim dizer, a decisão de seguir a Cristo, quando nós assumimos um compromisso agora de sermos cristãos, realmente surge a oposição. Aqueles que, por certo, vão tirar, vamos assim dizer, fazer gracinhas, né? Tirar sarro, vamos usar essa expressão, né? Eles vão estar presentes, exatamente tentando, vamos assim dizer, levar-nos para a vida que levávamos, né? Arrastar novamente para a vida que levávamos antigamente. Porém, o cristão,
Ele deve, a partir daí, se perseguir a Cristo, vão te perseguir também. Então a nossa atitude é não estranhar isso, né? Pelo contrário, falar, não, se Cristo assim sofreu, quem sou eu para achar que não devo sofrer também? Sim. Então nós devemos, pelo contrário, até nos alegrarmos, porque é sinal que alguém está preocupado conosco, é claro, o inimigo de nossas almas. Eu creio que, apesar de nós aceitarmos a Cristo como Salvador e sofrermos essas provações, Ailton, uma coisa muito importante que eu pude ver na minha vida é que um dos segredos para o nosso sucesso na vida cristã, eu acho que em tudo, é a gente ter uma capacidade que é dada por Deus e também através do nosso exercício de gerenciar os pensamentos. Eu acho, Hamilton, que em meio às provações, quando nós aprendemos a administrar aqueles pensamentos negativos, cortando-os e substituindo-os por pensamentos bons, isso vai nos ajudar muito a ter uma atitude mental positiva, inclusive capaz de resolver melhor nossos problemas. Sim. Então eu creio que a atitude diante das provações, além de nós nos alegrarmos em Cristo, é nós termos essa capacidade de tirar aquilo de ruim de nossa mente e pensar que nós vamos vencer porque nós temos um Deus ao nosso lado que nunca sofreu uma derrota. Estamos apresentando pela Rádio Novo Tempo o assunto de hoje, estilo de vida cristã. Vamos entrar no aspecto devocional e de adoração do cristão. Como estabelecemos comunhão com Deus? É a pergunta de número 3. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, fala assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Nós estabelecemos comunhão com Deus através da oração e do estudo da Bíblia. Sim. Ao orarmos, estamos falando com o Senhor. Ao lermos a Bíblia, é Ele quem fala conosco. Sim. Uma importante revista, há um tempo atrás, Ailton, até lembrei agora, ela fez uma pesquisa e ela divulgou uma pesquisa científica, ou melhor, em que dizia assim que as pessoas que oram vivem mais Que coisa e têm mais saúde. Então veja como vale a pena, querido ouvinte, exercer confiança em Deus e orar. É você jogar todos os fardos, os problemas para outra pessoa, né? Para Deus. A oração, ela é importante, né? É inadmissível um cristão que não ore, porque ela é a maneira, o meio que nós temos de comunhão com Deus. Já estudamos isso na lição número 3, né? Sim. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, nós podemos falar com Deus. E a comunhão se dá nessa via de duas mãos, né? Sim. Através da Bíblia, Deus fala conosco, e através da oração nós falamos com Exato. Ele. E assim é a nossa comunhão, né? Nós estamos apresentando esse assunto aqui, que é um resumo de tudo que já vimos no assunto E vem a pergunta 4, que também já foi assunto aqui dentro de nosso programa. Que dia é dedicado à adoração a Deus? O livro de Isaías, do profeta Isaías, lá no Velho Testamento, no capítulo 58, no versos 13 e 14, diz, são palavras de Deus dizendo assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar os teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança que prometi aos teus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esse texto é muito interessante, porque esse texto diz que na semana, né? É claro, diariamente nós devemos orar, falar com Deus, mas existe na semana um dia específico para nós termos uma comunhão plena com o Senhor. Este dia, que é o dia de sábado, que é o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, é especial, é diferente dos outros dias. Este dia foi separado pelo próprio Deus, por isso ele é santo, separado. Nesse dia, o Senhor colocou a sua bênção, aquelas pessoas que tiram o dia de sábado, né, para essa comunhão especial com o Senhor, recebem esta bênção do Senhor. É um dia, vamos assim dizer, em que os nossos pensamentos, as nossas palavras estão inteiramente voltados para Deus. Então, neste dia, nós deixamos de lado, né, os problemas, as dificuldades, as dívidas, e vamos
ter uma comunhão especial com o Senhor. Eu achei muito bonito aquilo que você falou, de que o cristão faz a vontade, faz aquilo que Cristo fazia. E Jesus guardava o sábado, Hamilton. Sim. Nós olhamos em Lucas 4,16, que era costume de Cristo guardar o sábado. Não só dele, mas também dos seguidores. Dos seguidores, dos apóstolos. No livro de Atos, por exemplo, vemos várias ocasiões em que eles guardavam o sábado. E esse dia, como o Ailton bem falou, que é um dia separado, santificado por Deus, é uma oportunidade também que temos muito rica de nos aproximarmos mais dos nossos familiares. Sim. Durante a semana, aquele tumulto do trabalho e escola, você quase nem tem tempo de dizer um bom dia à sua esposa. Então o sábado provê essa oportunidade de comunhão com Deus e com nossos queridos. Ainda, eu creio que vale a pena, eu imagino da seguinte maneira, faz de conta, Hamilton e Leandro, né? Faz de conta que você, vamos assim dizer, todos nós somos casados, faz de conta que você tem um dia, vamos assim dizer, para estar ali junto, mais próximos da sua esposa. Imagina se neste dia, um feriado, vamos assim dizer, você chega e fala, não, hoje eu vou trabalhar, eu vou fazer as atividades normais da Não sua esposa. quero dar Não, atenção a você hoje. você, nem a sua esposa, nem seus filhos. Pai, mas hoje é feriado. É assim que nós agimos se também não dedicarmos o sábado para a comunhão com o Senhor, né? É um dia na semana. E este dia nos lembra que temos um Criador e que temos um Salvador. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com a sequência do Assunto É. Você está ouvindo pela Novo Tempo, o assunto é... Estamos apresentando pela Rádio Novo Tempo um estudo interativo da Bíblia Sagrada. O assunto de hoje, estilo de vida cristã. A pergunta de número 5 de nosso estudo: que importante missão confiou Deus ou confiou Jesus a seus filhos? Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, é impossível que a gente consiga guardar dentro de nós ou para nós apenas aquela alegria de ter sido transformado por Ele. Sim. Então faz parte da vida cristã, Milton, até a escritora Ellen White comenta muito bem que o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Sim. Então faz parte da vida cristã ir a todo mundo na sua esfera de ação Sim. e pregar o evangelho às pessoas. Começando pelos de casa. Começando pelos de casa. Muitas vezes tentamos ganhar o mundo e esquecemos a nossa própria família. Então o cristão aceitou a Cristo, fará parte da vida dele, é algo automático. Sim. Algo natural, falar do amor de Jesus às outras pessoas, aquele amor que um dia o contagiou plenamente. E Ailton, para fazer isso, é necessário um preparo especial? É preciso um preparo especial para cumprir essa missão? Olha, a palavra de Deus responde na carta de Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, o seguinte: antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós vamos falar, temos que falar o que a Bíblia, né, ensina. Então eu tenho que ter o conhecimento. Isso me leva, mais uma vez, a dizer que o cristão deve estudar, ler a palavra de Deus, a fim de que ele tenha o conhecimento para transmitir. É interessante que a palavra discípulo quer dizer aluno. Sim. Então nós nos tornamos alunos. Depois, quando somos convidados a ir e pregar, nós passamos a ser o quê? Apóstolos, ou enviados, ou missionários. Então, primeiro aluno, depois professor. E agora a gente passa a compartilhar com os outros aquilo que nós conhecemos. E eu creio que aí a gente entra na questão de número 7, né? Existem líderes espirituais para orientar no cumprimento dessa missão de pregar o evangelho, anunciar as boas notícias de salvação? 1 Tessalonicenses 5, verso 12, fala assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isso significa que Deus estabeleceu, Hamilton, líderes para que cuidem também, nos ajudem a cultivar uma melhor vida espiritual. Sim. São os pastores, nossos conselheiros, mestres, amigos. Então, quando temos uma dificuldade ou até algum problema espiritual, é muito bom
Quando temos essa abertura e chegamos, não é, Ailton, ao nosso pastor, ao nosso líder, pedindo um conselho, porque Deus estabeleceu essas pessoas para isso, para que nos ajudemos uns aos outros. Na organização, né, da igreja, nós temos a liderança, que são os pastores, depois os anciãos, né, os chefes dos departamentos, né? Então são pessoas de uma experiência maior e que podem compartilhar conosco também, né, esta experiência. É assim, então, que nós vamos entendendo como funciona, vamos assim dizer, a vida de um cristão. O cristão, ele tem que estar ligado à igreja, né? Aonde é a congregação onde se reúnem outros cristãos. E ali, então, uma troca de experiências. Aqueles que seguem a Cristo há mais tempo, 20, 30 anos, 4, 5 anos, os recém-chegados, que recém-nasceram, né? Assim como uma criança tem a experiência dos pais, nós também, como cristãos recém-nascidos, temos também à nossa disposição a experiência de outras pessoas. E quem é o guia supremo, o líder dessa igreja? Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7 diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele ratificados, né? E edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Veja que Cristo é o guia supremo. Ele é o nosso exemplo maior. O cristão também é um templo para a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Qual o princípio básico que deve dirigir a vida do cristão? 1 Coríntios 10:31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O princípio básico que deve dirigir a vida do cristão, Hamilton, é glorificar a Deus em tudo, Sim. inclusive no comer. Nós podemos desonrar a Deus quando praticamos a glutonaria, ou seja, quando comemos em excesso até não aguentar mais. Sim. Desonramos a Deus quando ingerimos alimentos imundos. Desonramos a Deus quando ingerimos bebidas impróprias. Por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, é algo sagrado, Hamilton. Sim. Às vezes a ideia por aí é o seguinte: o corpo não é tão importante, o mais importante é o espírito. Para Deus não é isso. Para Deus o corpo é muitíssimo importante a ponto de ser considerado o templo da terceira pessoa da Trindade. Então nós temos uma obrigação, um dever de cuidar desse templo. Sim. Nenhum de nós gosta de morar numa casa suja, desordenada. Do mesmo modo Deus, Ele quer que esse nosso templo, essa nossa casa que é dele, seja limpa, ordenada, arrumada, enfeitada, para que Ele possa habitar em nós e efetuar o seu processo de santificação. E esse fazer tudo para a honra e glória de Deus implica também naquilo que eu vou ver, naquilo que eu vou ler? Exato. Leituras impróprias, assistir a programas impróprios. Eu também estou prejudicando esse templo porque estou colocando dentro dele coisas que irão influenciar em minhas atitudes depois. Normalmente a gente ouve, conversa com pessoas que têm essa preocupação. Mas isso é pecado? Isso mais é pecado? Esse não deve ser o critério para a gente avaliar o que é pecado e o que não é pecado? Aquilo que é feito para a honra e glória de Deus? Realmente, eu gosto muito de um texto da Bíblia que está em Filipenses, né? Filipenses capítulo 4, verso 8, e ali a gente pode dizer que é um critério que o cristão Sim. deve ter. Ali diz assim, olha, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama tem procedência, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu estava ouvindo vocês comentando e prestem atenção no que eu vou dizer. Os olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, né, são as avenidas da nossa alma. Tudo que passa por elas vai certamente influenciar a nossa mente, o nosso corpo. E é por esta razão que o cristão deve usar, podemos assim dizer, esses critérios aqui, né? Aquilo que vai me aproximar de Deus, isso deve ser usado, isso deve ser visto, isso deve ser ouvido. É isso que devo, talvez, me alimentar disso. Mas aquilo que vai atrapalhar o meu raciocínio, a minha mente, me levar a ter maus pensamentos, aí eu tenho que me afastar. E na questão da alimentação, Ailton, o que a gente poderia dizer aí? Que carnes, tipos de carnes Deus não recomenda para a alimentação?
Olha, eu acho maravilhoso como a palavra de Deus é um livro completo. Deus pensou em todos os detalhes, né? A Bíblia, ela é o manual do cristão. Assim como você pega um eletrodoméstico e você tem ali um manual que diz a maneira correta de usar aquilo, Sim. quando nós recorremos à Bíblia, nós vamos entender ali o porquê fomos criados por Deus. E levando ainda em consideração que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Senhor pensou nisso desde o início. Eu vejo no livro de Gênesis, e eu tenho aqui, quando o Senhor dá a ordem a Noé para construir uma arca, né, para salvar aqueles que, animais, vamos assim dizer, né, ele classifica já os animais entre limpos e não limpos ou imundos. Então a ordem do Senhor a Noé foi: de todo animal limpo tomarás 7 pares, macho e fêmea, e dos que não são limpos, apenas um casal, ou seja, macho e fêmea. Então nós vemos que a preocupação de Deus foi que houvessem mais animais limpos, porque esses serviriam de alimentação, do que os animais imundos. Então nós temos essa classificação desde lá do Gênesis. E o Senhor depois repete, dá ordem a Moisés, quando ele está formando, vamos assim dizer, a sua nação, a nação de Deus, que era o povo de Israel. Ele classificou, que nós encontramos em Levíticos 11, e ali tem uma extensa lista dos animais que nós devemos usar como alimento, podemos usar, e dos animais que nós não devemos usar como alimento. E dentre esses animais nós temos, por exemplo, na classificação dos animais limpos, todos os mamíferos, né? Que são, no caso, que tem a seguinte classificação: o seu casco, ele é dividido em 2, Sim. né? E ele tem também a rumina, né? Rumina. Esse animal deve ser comido. Por exemplo, a vaca, né? Os bovinos, eles podem ser, nós podemos nos alimentar deles, né? Porém, já o cavalo, ele é mamífero, mas ele não passa nesse teste, porque o seu casco, ele não é dividido. Ele rumina, mas ele não tem o casco dividido. Então, o cavalo, no caso, é considerado um animal imundo. No caso, por exemplo, do porco, ele também é considerado um animal imundo, né? Sim. Ele também não é porco só no seu nome, né? Mas ele tem essa classificação pela Bíblia também. Nos peixes, por exemplo, nós temos, e o ouvinte poderá ver em Levíticos 11, Sim. tem toda uma relação. E repete também no livro de Deuteronômio, capítulo 14, né? Por exemplo, nos peixes, os peixes que são cobertos de escama, né? Esses peixes podem servir de alimento. Porém, os peixes de couro, eles são considerados imundos. Esses peixes, queridos ouvintes, que nós não devemos usar, que não têm escamas, isso se dá pelo fato deles serem carniceiros. Sim. Então, não é, Ailton, se cai um corpo de um cachorro, ou até de um ser humano, se acontecer de morrer em um rio, esse peixe carniceiro ele é o tipo de um sistema de esgoto divino para limpar esses rios. Sim, o lixeiro. O lixeiro, né? E esses animais como o porco, também, eles têm um sistema digestivo incompleto. Então, quando ele come uma impureza, as toxinas não são perfeitamente eliminadas. Sim. Pelo organismo, vai tudo para o sangue. Então, indo para a corrente sanguínea do porco ou de outros animais imundos, nós, ao comermos esse alimento, ingerimos todas essas toxinas. É por isso, por exemplo, que a galinha pode ser comida. Apesar dela comer minhocas, a galinha tem um sistema digestivo tão capaz de dissolver toxinas que ela é uma carne limpa. Nós vamos fazer um intervalo. Eu sei que esse assunto aqui é palpitante, é gostoso e interessante. Então hoje, excepcionalmente, nós vamos ter mais um bloco do Assunto e vamos voltar a conversar sobre esse assunto. Já voltamos. Você está ouvindo pela Novo Tempo, o Assunto é. Compreender alguns dos temas bíblicos considerados polêmicos agora ficou mais fácil. A Rede Maranata produziu uma série de programas em CD abordando a mortalidade da alma, o dom de línguas e o Dia do Senhor, para você ouvir, presentear amigos, vizinhos e parentes. O Segredo da Morte apresenta um estudo detalhado sobre o que é alma e para onde vão as pessoas quando morrem. Dom de Línguas analisa Atos capítulo 2 e as recomendações de Paulo nas cartas aos Coríntios, Línguas Estranhas e Língua dos Anjos. O terceiro CD aborda o fascinante tema Sábado versus Domingo. Você pode adquirir as palestras em CD ou fazer download gratuito em nosso site www.redemaranata.org.br.
Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata, www.redemaranata.org.br. Além de relatos maravilhosos e um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br. Você está ouvindo pela Novo Tempo, o assunto é... Voltamos novamente, nosso terceiro e último bloco de hoje. Hoje, excepcionalmente, mais um bloco para a gente conversar com você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, sobre o estilo de vida cristã. Temos estudado no programa de hoje como deve ser a vida devocional, a vida de adoração do cristão. Vimos também que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E antes do intervalo a gente falava sobre a alimentação. Qual deve ser a alimentação do cristão? A alimentação do cristão original qual era? Qual era a recomendação de Deus? Em Gênesis 1:29 nós vemos, diz o seguinte: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Apesar de o Senhor Deus ele permitir, Hamilton, após o dilúvio, que algumas carnes fossem consumidas, o regime ideal para o cristão é o vegetarianismo. Sim. Não é obrigatório, Deus não obriga, mas Deus assim recomenda que... Deus até nos informa que é o ideal, porque o regime vegetariano é aquele em que você não consome carnes, a carne não vai ocupar tanto tempo dissolvendo-se, fazendo a digestão do seu organismo. Isso fará com que o seu cérebro pense melhor, mais rápido, e você tenha uma melhor saúde. O princípio de Deus vegetariano era aquele em que a pessoa comia ervas, comia frutas e não fazia o uso da carne. Esse é o especial, esse é o melhor regime que nós temos. E nós observamos, né, Leandro, que mesmo hoje em dia já há, né, uma procura, né, por esse tipo de estilo de vida. Estilo de vida. Mesmo pessoas não cristãs reconhecem, né, que este é o melhor, podemos dizer assim, é o melhor tipo de alimentação. Inclusive grande parte dos artistas de Hollywood adotaram um regime vegetariano. E os próprios atletas, né, eles observam, né, que há realmente uma facilidade, né, de assimilação do organismo das proteínas quando elas têm um processamento mais rápido, né? Então, em razão disso, buscam um estilo de vida vegetariana, né? No caso, o estilo de alimentação vegetariana. Mas deve-se buscar uma orientação para você fazer uma troca, por exemplo, sair do regime cárneo para o regime vegetariano. Não deve ser uma coisa assim abrupta, e um perigo que a gente percebe muitas vezes é o fanatismo. Né? Isso é perigoso. E é uma coisa muito triste, né? Quando uma pessoa muda de regime alimentar, né? Passa do cárneo para o vegetariano e passa a ser um fanático. Um fanático, e às vezes até querer impor às pessoas o seu estilo de vida. Eu acho que isso é errado. Foi bem mencionado aqui que quando a pessoa vai fazer essa troca, ele precisa de orientação, né? Porque realmente o ideal, né, tudo tem que ser com uma orientação, e eu diria até médica, né, uma nutricionista, principalmente porque o vegetariano ele não vai ficar comendo só alface, né, a gente sabe disso. Então a necessidade de você substituir realmente, principalmente a proteína, você vai precisar de proteína, todos nós precisamos. E o cuidado com a alimentação, né, mesmo hoje as carnes, né, elas não são puras, né. Não tem mais uma segurança mesmo. Você não sabe a procedência, tanto quanto os vegetais. Os agrotóxicos. Né? Então há um cuidado todo especial, tanto quanto um tipo quanto o outro. Mas sabe o que isso me lembra? Eu estou cortando aqui, mas me lembra, veja a importância que tem aquilo que entra pela nossa boca. Exato. Porque é isso que vai compor, né? O nosso sangue ele é constituído por aquilo que você se alimenta. Nosso cristianismo pode ser constituído por aquilo que nos alimentamos, porque a nossa mente, nosso poder de decisão, não é, Ailton, se forma por isso. E é interessante que há um livro, Hamilton, que eu gosto muito, que foi escrito pela senhora Ellen White, que é Conselhos sobre Regime Alimentar. Se algum ouvinte quiser adotar um estilo de vida vegetariano, ele pode encontrar nesse livro muitas informações importantes. Entre elas, a que a proteína da carne deve ser substituída por grãos, nozes. Você não deve adotar o regime vegetariano sem a devida orientação, sem a devida instrução.
Estamos apresentando pela Rádio Novo Tempo, o assunto de hoje, estilo de vida cristã. Falamos da alimentação, agora vamos falar um pouquinho de bebidas, né? Por que não convém a um cristão usar bebidas alcoólicas, café, outras bebidas estimulantes e também o fumo, o cigarro? Por quê? 1 Coríntios 3, 16 e 17 dá uma razão fortíssima. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O cristão não usa bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância que prejudique a sua vida, porque esse corpo que Deus nos deu, ele é considerado algo sagrado, o santuário do Espírito Santo. O cristão também não irá querer usar o álcool, porque ele sabe que a sua família precisa muito dele. Sim. E o álcool, Hamilton, a experiência tem comprovado, pesquisas mostram que o álcool destrói, Ailton, milhares de famílias anualmente. Eu acho interessante porque não foi a igreja que pediu e orientou que nas estradas, né, federais, e isso é uma lei, né, não houvesse, vamos assim dizer, o consumo, os bares, né, restaurantes à beira de estrada, eles são proibidos de vender bebida alcoólica, né? Por quê? Porque mesmo a cerveja, que é uma bebida aparentemente, vamos assim dizer, mais leve, ela é proibida. Né? Por quê? Porque alguns goles já faz com que a pessoa tenha alteração nos seus reflexos. Então, as campanhas nós vemos por aí, né? Se você for dirigir, não beba, né? Sim. Agora, eu acho interessante o que Salomão diz no livro de Provérbios, capítulo 23, falando a respeito da bebida. Ele fala assim, a partir do verso 29, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos, para os que demoram na bebida do vinho, né? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, resplandecente dentro da taça. No seu fim, ele morderá como uma cobra e picará como um escorpião. Que coisa, veja como Salomão, o sábio Salomão... Bebida é traiçoeira. É traiçoeira, né? Então, realmente, sem dúvida alguma, o cristão, ele deixa de lado a bebida e tudo aquilo que vai atrapalhar, né? Destruir o seu corpo. Aqui foram mencionados o café, né? Eu lembro que os motoristas, aquelas pessoas que às vezes vão dirigir, eles tomam lá o seu café, né? Por quê? Porque não querem dormir. Então o café, né, ele funciona exatamente como vamos assim dizer, como se fosse uma droga, né? Ele é um estimulante. Estimulante, né? A princípio a pessoa não sente, mas depois do efeito da cafeína, pronto, lá vem o cansaço novamente. O detalhe é que os estimulantes, quando eles dão aquela energia, uma coisa que nós temos que entender é que quando o cérebro pede energia, Hamilton, Sim. Por exemplo, a cafeína estimula essa energia. O que acontece? O cérebro gasta mais e ele vai requerer do corpo, do organismo, essa Exato. energia. Então, na verdade, nós não estamos ganhando energia, estamos perdendo quando usamos esse tipo de substância. E o fumo também não é recomendado ao cristão. O fumo, por exemplo, quando entra em processo de aquecimento no organismo humano, segundo alguns especialistas, um cigarro equivaleria a colocar para dentro do corpo 4.720 substâncias tóxicas. Poxa. Entre essas, Hamilton, 70 cancerígenas. Então o cristão tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua família, porque ele ao fumar, a sua família fumando passivamente também está sendo prejudicada e os riscos de câncer aumentam ainda mais. Muito bem. E eu creio que é uma última pergunta para a gente encerrar o assunto de hoje, com relação à aparência pessoal. Como deve ser a aparência pessoal do cristão? O cristão deve ser uma pessoa diferente? Sem dúvida alguma. 1 Timóteo, na primeira carta do apóstolo Paulo, lá a Timóteo, ele diz no capítulo 2, versos 9 e 10, da mesma sorte as mulheres deverão usar traje decente, né, com modéstia, com bom senso, não, vamos assim dizer, levando aqui para o outro aspecto, ele fala assim, os cabelos, né, não chamando muito atenção para si. Certo. O cristão transfere, né, vamos assim dizer, os olhares das pessoas apontando para Cristo. E cuidado também no uso de adornos, né, joias,
né, algo dispendioso, principalmente aquelas mulheres que professam ser cristãs, né? Então nós vemos aqui que o cristão ele tem um jeito diferente de se alimentar, um jeito também diferente de se vestir. E alguns perguntam, mas a Bíblia trata desse assunto de roupa? E nós vamos lá para o Gênesis e vemos que a primeira pessoa que fez roupas para o ser humano foi o próprio Deus. Então Deus entende sim de roupa, quando ele mesmo teceu com suas mãos túnicas para Adão, para cobrir a nudez. Então atentem para o detalhe, a roupa tem como objetivo cobrir o nosso corpo. Então, determinadas partes do nosso corpo não devem ser, vamos assim dizer, estar expostas, né? É por esta razão que o cristão deve se vestir com modéstia, com bom senso. E Jesus mesmo falou que o corpo é muito mais importante do que as vestes. Às vezes nós priorizamos, Hamilton, mais o adquirir roupas do que o cuidar do corpo através de um exercício físico, por exemplo. Então eu acredito que devemos sim ter roupas bonitas, porque ser cristão e ser modesto não é sinônimo de desleixo. Temos que ter, apesar de ser modestos, uma boa aparência, nos apresentarmos bem, a esposa colocar aquele perfume que o marido gosta, o marido colocar aquela camisa que a esposa gosta, isso é importante. Entretanto, a prioridade não deve estar na roupa, mas no corpo, que é muito mais importante. Inclusive o apóstolo Pedro também ele vai adiante ainda, né? E ele fala na sua carta, capítulo 3, diz que o enfeite delas, falando da mulher, não deve ser o exterior, né? Mas principalmente o quê? Um corpo, vamos assim dizer, usando uma roupa decente. Né? E através do seu testemunho, assim nós estaremos apresentando às pessoas que realmente a nossa vida foi transformada. Muito bem. Diante de tudo aquilo que vimos no programa de hoje, o que devemos fazer, rapidamente? Devemos, de acordo com Mateus 5,48, procurar viver uma vida cristã perfeita. Isso significa nós sermos perfeitos na nossa esfera de ação, assim como Deus é na esfera de ação dele. Fazermos a vontade do Senhor, seguirmos seus mandamentos, porque obedecendo a Deus nós sempre somos os maiores beneficiados. O que mais, Ailton? Outra coisa também, seguir em tudo, o nosso exemplo maior é Jesus Cristo, né? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, né? Ok. Muito obrigado, Ailton. Leandro, obrigado também pela participação aqui no Assunto É. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Nosso programa vai ficando por aqui. Na próxima semana, nesse mesmo horário, tem mais.